pessoal da turma 81. Espero que os vídeos sobre a Revolução Industrial tenham ajudado vocês a entender um pouquinho sobre o conteúdo, né, que a gente possa ter avançado no estudo da história do 8º ano. E agora, essa semana, eu vou mandar esse vídeo que é um pouco diferente, porque é um vídeo para a gente corrigir as atividades do capítulo, tá? Então, vocês façam aí mais ou menos como a gente faz na aula. Eu vou falar as respostas corretas e aí vocês peguem a apostila, confiram, né, se está dentro do que eu falei, coloquem certo ou arrume. Se ficar com dúvida, me chama no privado que eu faço a correção, então, e dou a explicação mais individualizada. Infelizmente, eu não tenho como corrigir de todos vocês, né? Na primeira semana até fui ali corrigindo mesmo no Whats, mas fica muito complicado. E eu acho que assim, né, pelo vídeo não muda muito da dinâmica que a gente está acostumado a fazer na aula, e também já é uma forma de revisar, né, eu complemento ali sempre a explicação, e a gente pode reforçar aquilo que já foi estudado, tá? Então, conto aí que vocês façam, né, a parte de vocês, até porque essa semana é só isso mesmo, não vai precisar me enviar foto de nada, então eu conto que cada um siga, né, aquilo que eu estou solicitando, porque afinal de contas é importante, né, diante dessa situação aí de isolamento, que cada um faça a sua parte para que a gente possa tirar o melhor proveito das nossas aulas possível, né, a melhor forma possível. Então, na página 311 tem as primeiras, né, atividades que eu enviei para vocês, lá ainda no final de março, onde então fala, né, pergunta, né, sobre essas primeiras partes aí que a gente estudou da Revolução Industrial. Então, na número 1, pergunta: explique como era o processo produtivo antes da Revolução Industrial. Basicamente, tinha que falar do artesanato, né, gente? Que é quando o artesão fazia todo o produto sozinho. E depois, né, que esses artesãos eles foram cooptados pelos burgueses que começaram a organizar as manufaturas, né? Então, criaram espaços, esses artesãos tinham as tarefas divididas, né? Cada um fazia uma parte. Lembra que eu dei o exemplo do sapato, né? Que no artesanato, o artesão ele fazia todas as partes do sapato, e que com a manufatura ele fazia só uma parte, ou ele costurava, ou ele recortava, ou ele colava. Ou seja, uma ação dividida e especializada. E isso fez com que se produzissem mais produtos em menos tempo e que esses burgueses ganhassem dinheiro para posteriormente, então, investir na questão de máquinas, né? E fazer aquele processo da Revolução Industrial. Então, é basicamente isso, explicar como é que funcionava no artesanato e como que funcionava na manufatura. Depois, a 2 era para completar as frases com aquelas palavrinhas ali do balão, né? Então, a frase dizia: algumas transformações que caracterizaram a Revolução Industrial foram as diferentes tecnologias inseridas no, aí vocês tinham que colocar, processo produtivo, né? Em meados do século XVIII, é isso que vocês tinham que colocar, entre elas as máquinas a vapor, tá? Que foi uma das primeiras aí tecnologias empregadas para a geração de energia. Lembra que a gente viu, né, lá das máquinas de fiar e tal. Na 3, os meios de transporte também passaram por transformações durante a Revolução Industrial. Como que isso ocorreu? Ocorreu porque essas máquinas a vapor, muitas vezes movidas a carvão, foram empregadas para fazer lá as locomotivas e os navios, né? Então, a gente teve esse avanço aí também. A questão da extração de ferro, que permitiu a criação de estradas de ferro, as ferrovias, tá? E também a alteração, né, estrutural dessas cidades para atender essas mudanças, como as estações de trem e os portos, tá? Então, essa seria uma resposta bem completa, assim, não precisaria colocar tudo. Na 4, tinha que assinalar a alternativa correta. A alternativa correta é a letra B, tá, gente? A Revolução Industrial fez com que a produção ocorresse em grandes fábricas, nas quais havia divisão do trabalho entre os operários, tá? Se vocês ficarem com dúvida por que as outras não estão corretas, aí vocês me chamem. Depois, a gente continua na página 312, né, com a atividade número 5, que tinha que ler aquele texto e responder às 4 perguntas propostas abaixo. Então, na letra A, perguntava:
De acordo com o autor, qual foi a condição política que levou a Inglaterra a iniciar a Revolução Industrial? Gente, a condição política foi o que nós estudamos no outro capítulo, que foi a instalação, né, de uma monarquia constitucional a partir da Revolução Inglesa, né? Ou seja, se teve aí um incentivo, né, com a grande presença dos burgueses no parlamento, aqueles reis tiveram, né, a partir da Revolução, que atender a esse pessoal. E isso vai permitir com que se aumente o lucro, eles vão ter a liberdade de comercializar. Então, é nesse sentido, tá? Na B, sobre qual evento o autor está falando neste trecho, desde que o primeiro rei tinha sido formalmente julgado e executado. Ele está se referindo novamente às revoluções inglesas de terem derrubado, né, os reis absolutistas. Lembra que alguns aí foram para a forca. Na C, com a política agrária inglesa se relacionou com a Revolução Industrial. Aí tinha que ler ali, né, no texto, que no caso são os proprietários de terra que começaram a ter uma produção voltada para o mercado, como, por exemplo, aqueles que vão se dedicar à produção de lã, né, lá dos cercamentos, para então abastecer essas indústrias têxteis que estavam crescendo. Então é isso. E na D, quais outras condições, né, além dos fatores que foram citados ali, e permitiram essa Revolução Industrial. Então, a gente viu bem, né, os fatores do pioneirismo inglês, e vocês tinham que destacar a questão das reservas de carvão de ferro, que foram importantes, né, para a matéria-prima aí dessa industrialização, e também os cercamentos, que permitiu, que gerou, na verdade, uma grande massa de trabalhadores nas cidades que foram, então, utilizados nessas fábricas que estavam surgindo, né, enquanto operários. Então, agora a gente vai lá para 316 e 317, que foram as últimas atividades aí solicitadas, né, na última semana. Então, a número 1 da 316 está pedindo para ler a frase e explicar o que ela quer dizer. Então, a frase diz: um dos grandes impactos da Revolução Industrial foi a alteração da estrutura social, que passou a ser dividida basicamente em duas classes. Vocês teriam que dizer, né, que a partir da Revolução Industrial, a sociedade passou a ser dividida entre burgueses, aqueles que são os donos das fábricas e dos instrumentos e das máquinas que tem dentro dela, e as pessoas que trabalham para esses burgueses em troca de um salário, que são os operários. E que essa é uma relação de exploração, né, gente? Que o burguês ele fica com o lucro e o trabalho, aliás, o operário trabalha para sobreviver. Então, é uma relação de X, né? Um versus o outro. Depois, na 2, tinha que observar a imagem e descrevê-la, né? Então, acho que aí a descrição que vocês devem ter feito é o fato de terem adultos e crianças trabalhando nesse local, né? Na B, qual elemento da imagem mostra uma prática proibida atualmente nas relações de trabalho? Justamente a proibição do trabalho infantil, né, que a gente tem na nossa legislação atualmente, e que lá na Inglaterra desse período não era assim que funcionava, né? Inclusive as crianças elas eram utilizadas, né, para trabalhar no conserto e manutenção das máquinas, por serem menores. Supostamente por trabalharem menos tinham salários inferiores. Não precisa botar tudo isso, é basicamente identificar a prática, mas só para a gente retomar. E na C, refletir sobre a situação representada na imagem, e aí, né, na opinião de cada um, que consequências o trabalho infantil pode gerar no desenvolvimento das crianças. Então, aí, gente, as respostas são bem variáveis, né, mas eu espero que todos tenham identificado que o trabalho infantil ele gera, na verdade, só malefícios para o desenvolvimento da criança, né? Tanto no sentido de não se, né, de se ter que trabalhar, não afetar o rendimento escolar, assim como também essas crianças não poderem desenvolver atividades de lazer, né? Porque no fim das contas, ainda que seja proibido no nosso país, esse tipo de coisa ele ainda acontece na informalidade. Então, a gente
muitas vezes sabe, né, que as crianças têm que trabalhar aí devido à situação de vulnerabilidade da família. Então, acaba tendo que trabalhar para contribuir com a sobrevivência, né, sua e da família mesmo, certo? Então, acho que eu vou colocar assim nesse sentido. Na 317, então a gente tem ali mais atividades, né? Novamente tem que ler o textinho destacado ali de laranja e depois responder A, B, C e D. Na letra A, pergunta: segundo o relato, qual era o horário de trabalho de um operário? Marcar o X a alternativa correta, que no caso é a última, né? Das 5 horas da manhã até as 8 ou 9 horas da noite. Lembra que eram jornadas extremamente exaustivas e longas, tá? Na B, como eram as condições dos operários no ambiente de trabalho? Isso foi bem explicadinho no último vídeo e é super fácil de entender, né? As condições são sempre as piores possíveis. Então, no caso das fábricas, então eram ambientes geralmente com pouca circulação de ar, né? As máquinas elas tomavam basicamente todo o espaço, então também era ocasionalmente era muito calor, não se tinha horário para as refeições, era trabalhar, né? Sem intervalos. Lembra que é um ambiente que muito gerava também acidentes, né? Não se tinha segurança, não se tinha artigos de segurança, né, para esses trabalhadores. Então, é nesse sentido. Na B, como que era a alimentação dos trabalhadores? Então, tinha que ler ali e, de acordo com o texto, era basicamente poucas porções de comida, né, normalmente uma sopa de aveia e bolo, ou também aveia, um pouco de sal, né, um pouco de leite. Então, vocês tinham que ver ali quais eram os alimentos, tá? Na D, de acordo com o relato, os operários tinham atividade de lazer e explique, né? Então, diz que não, porque como se trabalhava muitas horas seguidas, o pessoal que chegava em casa estava cansado e acabava não tendo tempo para aproveitar com a família. Lembrando, né, gente, que o texto ele fala muito assim, operários, né, mas que tinham as mulheres também que trabalhavam tanto, né, na mesma situação e ainda por um salário menor. É importante a gente fazer esse recorte. Na 318, mais um texto para a gente interpretar, né, e entendam que esses textinhos que tem nas atividades, eles são muito importantes porque eles trazem várias informações sobre a vida e o cotidiano desses operários que muitas vezes não são desenvolvidas ao longo do capítulo. Então, por isso que são atividades muito assim enriquecedoras, tá? Não só para praticar o que foi aprendido, mas também para aprender coisas novas que não foram ditas nem pela apostila e às vezes nem por mim. Então, na 4, tinha que ler, então, né, o texto e responder A, B, C e D. Na A, qual fonte de energia é citada como uma das primeiras utilizadas em larga escala pelos seres humanos? No caso, é o carvão mineral de origem fóssil, né, que se forma aí, em muitos anos, né, e por isso é chamado de fóssil. Na B, quando essa fonte de energia começou a ser usada em larga escala? Basicamente, nesse processo de revolução industrial no século XVIII, na Inglaterra, que a gente está estudando. Na C, quais os impactos ambientais provocados pela exploração do carvão? Então, a questão da ocupação do solo, ela vai exigir uma exploração dessas jazidas, né, que vai, por consequência, abalar a fauna, a flora do local, também vai prejudicar a população que vive ali, né, os recursos hídricos, o transporte também gera poluição sonora, afeta o trânsito, enfim, né, a questão da emissão dos gases tóxicos. Então, tá tudo ali no texto, é basicamente fazer uma cópia dali, tá? E na D tinha que explicar, aí tinha que fazer uma pesquisa, né? Usamos o mesmo tipo de energia usada na época da Revolução Industrial? Basicamente não, né, gente? A gente usa outras formas aí de energia. Que tipo de combustível é mais comum no nosso país? Basicamente aqueles oriundos do petróleo, né? E a exploração desse tipo de energia gera alguma consequência ambiental? Várias, né? Aí vocês poderiam
elencar aí praticamente as mesmas da época da Revolução. E aí vocês tinham que fazer essa pesquisa, tá? Eu acredito que todos tenham acertado pelo que eu fui vendo nos cadernos que foram sendo enviados para mim ao longo da semana. E aí na página 19, então, a conclusão, né, do capítulo ali, que faz tipo um resumo, assim, eu adoro essa parte porque ele sintetiza, né, todos os tópicos que foram estudados ao longo do capítulo. E aí tem, né, o que estudei. E aí lá em cima fala, né, que a gente analisou o processo de revolução industrial. E aí tem aquelas palavrinhas para encaixar. Até coloquei aqui escrito na tela para que vocês possam verificar, né, de uma forma mais fácil a ordem das palavras. Então, a primeira frasezinha ali diz: com o início daí nós temos que preencher com manufatura, né, a burguesia passou a ter maior controle sobre os meios de produção. Foi quando colocaram lá os artesãos para trabalhar no mesmo espaço. Aí depois diz: a Revolução Industrial, a gente preenche, foi resultado de uma série de transformações ocorridas principalmente durante o século XVIII na Inglaterra. Depois, embaixo, a primeira palavra já deveria ser completada com operários, né, que são as pessoas que vendem sua força de trabalho em troca de um salário. Depois, a máquina a vapor foi uma das mais importantes inovações ocorridas nessa época. Depois ali, a luta operária se organizou para reivindicar melhores salários, né, que foi lá toda aquela mobilização que a gente viu dos sindicatos, das greves, que a gente falou no último vídeo. E, por fim, né, o capitalismo industrial, que é o sistema socioeconômico que passou a vigorar após a Revolução Industrial, que é aquela mudança nas características, né, dessa forma de organização econômica, que eu também já tinha explicado para vocês na última aula. Então, foram essas, tá, as atividades do capítulo. Espero que vocês tenham conseguido fazer as correções aí. Qualquer dúvida, me chamem, que eu corrijo junto com vocês particularmente. Ainda vamos fazer mais alguma coisinha sobre a Revolução Industrial antes da gente partir para o próximo capítulo, tá? Que aí eu vou estar encaminhando para vocês na próxima semana. Mas eu estou gostando bastante do empenho dessa turma. Basicamente, todos estão mandando as suas atividades e espero que a gente, né, esteja conseguindo avançar aí. Eu estou bastante angustiada com essa situação que a gente está vivendo, porque eu não sei o quanto eu estou atingindo vocês. Mas conto que cada um, né, cada uma está dando o seu melhor aí para cumprir e avançar, né, nas tarefas que todos e todas as professoras estão enviando para vocês. Então, se cuidem e bom estudo aí, né, para todo mundo.